A gestação é um fenômeno fisiológico e por isso mesmo sua evolução se dá, na maior parte dos casos, sem intercorrências. No entanto, há uma parcela pequena de gestantes que, por terem alguma doença ou desenvolverem problemas, apresentam maiores chances de evolução desfavorável, tanto para o feto como para a mãe. Esta é a chamada gestação de alto risco. A mulher, quando fica grávida, tem muitas transformações corporais, muitas transformações fisiológicas e muitas transformações psicológicas e emocionais. A gestação de alto risco é considerada aquela gestação onde, por alguma razão, existe uma possibilidade de problemas na saúde da mãe, do feto e depois do recém-nascido. Existem doenças que deixam clara essa condição de risco, como diabetes, como a hipertensão, e existem outras situações que a gente chama de risco estatístico ou epidemiológico, como a idade da mulher, como a situação de pobreza, de dificuldades sociais, de alimentação, etc. Eu esperei bastante tempo, para engravidar, foram mais de 7 anos. Foi uma gravidez assim, bem esperada, bem desejada. Tá sendo ótimo, Depois de 7 anos eu já nem lembrava muito como que era. Você tá com quantas semanas de gestação? 32. E como é que tá sendo a gestação pra ti? Olha, agora tá sendo bem mais difícil, Então agora eu sinto vontade de comer mais as coisas, Me fala um pouco da diabetes, então. Você já tinha diabetes, descobriu diabetes na gestação? Como é que foi isso? Na verdade eu descobri na primeira bateria de exames que eles fazem. Quando você descobre que tá grávida, ele já pede aquela primeira bateria. Daí já deu o exame de glicose alterado. Ela falou que provavelmente eu já tinha, só que eu não sabia. A gestação, em quem já tem uma predisposição à diabetes, a gestação, ela faz aflorar a diabetes, A maioria das gestantes que desenvolvem diabetes na gestação, depois do término da gestação, passa a diabetes, A grande maioria, a não ser que a pessoa já tenha diabetes antes. Então essa aqui é a carteirinha da gestante pré-natal, da mãe curitibana, risco gestacional. Então aqui diz, primeira gestação, foi pré-termo, prematuro e agora está com diabetes mellitus. Pré-natal é o que previne as complicações das gestações. Pré-natal, pré-natal e pré-natal. A consulta deve ser muito cuidadosa, deve ser feita com uma quantidade regular, adaptada ao tipo de risco que ela apresenta e mais do que tudo, de qualidade. Então existe a possibilidade de a gente contornar esses riscos através de uma atenção diferenciada, separando inclusive, como a gente faz aqui, grupos de mulheres com determinadas patologias que são iguais, tipo doenças do colágeno, doenças infecciosas, doenças como hipertensão, etc., para serem tratadas de uma forma especial que seja relacionada com o tipo de doença de base que ela tem. O acompanhamento pré-natal permite detectar fatores de risco e ajuda a evitar possíveis complicações na gestação. É importante iniciar o pré-natal o mais cedo possível, para que o profissional de saúde possa acompanhar todas as etapas da gestação, observando alterações nos exames físico e laboratoriais. Olha, a sensação de ser mãe não tem nem palavras para dizer, porque é difícil a pessoa entender o que é você sentir a criança mexendo. Então aquela preocupação, será que ele vai mexer hoje? Por que ele está parado? Então é aquela expectativa que você cria, Conversaram com você o que significaria ter diabetes na gestação? A minha médica, assim, desde o começo, ela deixou bem claro os riscos, que eu teria se eu não cuidasse. Daí ela já me encaminhou para gravidez de alto risco, para obstetrícia. E daí já me explicaram de novo todos os procedimentos, o que acontece, que é um problema, na verdade, do pâncreas.
né, que não produz a insulina, que daí pela gravidez eu ia ter que tomar insulina, não podia tomar remédio oral. E como é que você se sentiu com isso? Da primeira vez que me falaram, eu não esperava. Eu tinha muito medo, né, principalmente da malformação cardíaca, que ela falou que era uma das piores coisas que poderia acontecer. Então daí, por isso eu me cuidei. Ela falou, se você se cuidar, não vai ter problema, que você vai conseguir controlar. Mas você tem que controlar. Diabetes gestacional, sim, é uma coisa de alto risco. Sim, se não tiver controlado, dá malformações, causa aborto e uma série de outros problemas que felizmente você está tendo todo o suporte, está fazendo tudo direitinho e vai dar tudo certo. Diabetes, de uma maneira geral, é uma doença metabólica, no qual a característica é o aumento da glicose no sangue. Tem vários tipos de diabetes, ele é classificado em tipo 1, tipo 2 e tem outros tipos especiais. Entre os tipos especiais existe o diabetes gestacional. Essas gestações elas têm que ter um cuidado muito grande. O do tipo 1, que é mais difícil o controle da glicose, ela tem um risco tanto para a mãe quanto para o neném, né? A do gestacional até tem um risco para a mãe, mas ele é um pouco menor. O grande risco é para o neném. Mas o nosso grande problema é que a maior parte das pacientes não tem sintoma, né? E por isso, novamente, também a importância da assistência pré-natal. A hipertensão e diabetes são duas doenças que a população tem, né? Não só as gestantes, são assintomáticos e a medida da pressão arterial e a medida da glicose são altamente eficazes em termos de diagnóstico precoce. Então está fazendo a medição agora do HGT, né? Hemoglicoteste. Agora tá muito boa. Tá, 98. Faz 2 horas que eu almocei. Parabéns. Mas tem que ser ali, levar bem certinho, porque se eu comer qualquer coisa diferente, ela já dá um pouquinho mais alta. E quais são as outras coisas no tratamento que você faz? Então, eles controlam bastante o peso, né? Que o peso, assim, eu tinha um problema, assim, em perder peso. Então, eu imaginei, assim, que eu ia engordar muito na gravidez. Bem pelo contrário, eu não engordei praticamente nada. É só o peso do neném que eu engordei, por causa da dieta. Diabetes na gravidez tem algumas particularidades em relação a remédios que a gente não pode utilizar. O tratamento básico inicial é dieta. Então, aquelas pacientes que a gente consegue controlar a glicose com dieta, perfeito, esse é o ideal. Algumas pacientes a gente vai ter que usar insulina. A insulina ela é permitida na gravidez e digamos, dá para ter um controle bastante adequado com a insulina. Mas a insulina é insulina, ela é injetável, ela por vezes é cara. Na gravidez a gente tem que usar uma insulina purificada, que ela é mais difícil de ser utilizada e de ser encontrada às vezes. Mais recentemente agora, a gente tem utilizado o que a gente chama de hipoglicemiantes orais, que são remédios via oral, que fazem diminuir a glicose, isso já é muito conhecido fora da gravidez. E na gravidez a gente tem uns 2 ou 3 hipoglicemiantes que podem ser utilizados, desde que bem controlados. Então essa é a questão da gestação de alto risco. Queria ouvir um pouquinho do senhor. Para mim, no começo, eu fiquei meio apavorado, bastante apavorado, preocupado, né? Desde ela foi internada, né? A gente levou ela, foi internada e tudo, e assim, a preocupação era bastante, né? Com essa gravidez de alto risco. Mas depois, com o tempo que ela, né, fez a dieta, tá tomando insulina, né? Aqueles cuidados médicos, assim, daí a gente ficou mais tranquilo, né? E como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor se vê com esse outro neto? Olha, quando o Cauã veio, eu fiquei emocionado, porque eu sempre quis ser avô. Eu falei, se você tem, meu filho, algum presente para dar para o pai, é um neto. Sempre eu quis ser avô, né? Então, na época do Cauã vir, eu fiquei mesmo bastante emocionado, né? E o outro que vai vir não vai ser diferente, não. Uma gravidez de alto risco pode gerar bastante ansiedade e estresse. Nessa situação, é importante que a gestante receba suporte emocional da família, especialmente do pai do bebê.
Ele pode e deve acompanhar as consultas do pré-natal e assim esclarecer também as suas dúvidas. Caso queira, o pai tem o direito de participar do parto. A gravidez pode precipitar o aparecimento de diabetes em mulheres predispostas? As mulheres que já são predispostas, do ponto de vista familiar e até do ponto de vista genético, elas têm mais chance de desenvolver essa doença do